Bom, vamos para a genética, que é a outra parte que vai cair na prova, que é um pouquinho mais difícil que a frente B, mas nada muito complicado. Eu vou começar falando alguns conceitos fundamentais para que a gente consiga depois entender as leis de Mendel e conseguir fazer o quadro de Punnett e entender o que está acontecendo de fato. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é um gene. Basicamente, os genes são segmentos de DNA que vão se localizar principalmente nos cromossomos e eles têm informações codificadas que vão ser sintetizadas pelo organismo. O que isso significa? Basicamente, um gene vai determinar uma ou mais características do indivíduo. E aí a gente vai chegar nos cromossomos homólogos, que é essa imagem aqui que está aparecendo. O que são os cromossomos homólogos? Os cromossomos homólogos eles são iguais em tamanho e em relação aos genes. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, nos cromossomos homólogos, eu vou ter as mesmas informações. Não significa que ambos os genes vão expressar a mesma característica. Significa que eles têm as mesmas informações para determinada característica. Exemplo, vamos pegar a cor do olho. Esse aqui tem informação para a cor verde e esse aqui tem informação para a cor azul. Então, eles não determinam a mesma, eles determinam as mesmas informações para uma característica, mas não necessariamente a mesma informação. E aí, lógico, cada cromossomo, né, vai vir do genitor paterno e materno. A gente tem outra coisa que é importante, que é o locus gênico, que é o local ocupado por um gene no cromossomo. Então, voltando para os cromossomos homólogos, nesse caso aqui, os genes, eles ocupam o mesmo locus gênico. Então, eles estão em cromossomos homólogos, que são iguais em tamanhos, em informações. Eles determinam uma mesma característica, mas podem ter informações diferentes, e estão no mesmo lugar, ou seja, no mesmo locus gênico. E o nome disso são os genes alelos, que ocupam o mesmo locus gênico nos cromossomos homólogos para uma mesma característica. E aí, a gente tem aqui algumas outras palavras que homozigoto, que podem aparecer em exercícios, enfim. Primeira coisa, o que é um indivíduo homozigoto? É um indivíduo que vai ter genes idênticos para um determinado par de alelos, ou seja, azão, azinho, azinho. Homo igual, homozigoto, você vai ter esses pares idênticos. O heterozigoto ele é um indivíduo que tem genes diferentes para um determinado par de alelos, ou seja, azão, azinho. O que acontece se um exercício te pedir o genótipo? Ele fala de um cruzamento e ele pede qual é o genótipo do descendente, por exemplo. O genótipo é a constituição gênica do indivíduo. É literalmente você falar, esse indivíduo tem tantos por cento de chance de ser azão azinho. Isso é o genótipo. E aí a gente chega no fenótipo. O que acontece? O fenótipo é a característica que vai ser determinada pelo genótipo e pelo ambiente. Isso é muito importante. O fenótipo não é só determinado pelo ambiente. Então, exemplo, por mais que você tenha o genótipo e a tendência, consequentemente, a ter 1,80 de altura. Só que você está inserido num ambiente que você não consegue se alimentar direito, sua saúde é ruim, você não vai ter 1,80 de altura, você vai ter menos. Então, o seu fenótipo, por mais que o seu genótipo afirme entre aspas, né, que você tem a tendência de ter 1,80, por conta do ambiente que você está inserido, você não vai ter 1,80. Então é importante lembrar que o fenótipo vai ser determinado tanto pelo genótipo quanto pelo ambiente. Bom, e além disso, ainda falando de homozigoto, heterozigoto, essas coisas, a gente tem os genes que são dominantes. Basicamente, os genes que são dominantes, eles vão expressar dominância em relação a um recessivo. O recessivo é aquele que só vai se manifestar em dose dupla. Eu coloquei o exemplo aqui de albinismo. Então, o albinismo é uma característica que é recessiva, ou seja, só vai ser albino aquele que for azinho ou azinho. Por quê? Porque o azão é dominante em relação ao azinho. Então, se alguém tiver um genótipo azão-azão, ele vai ser pigmentado
e a gente define ele como um homozigoto dominante. Homozigoto porque ele é azão-azão e dominante porque o azão é dominante em relação ao azinho. Se ele tiver um genótipo azão-azinho, ele também vai ser pigmentado. Por quê? Porque o azão é dominante, só que aí ele vai ser heterozigoto, porque ele vai ter um azão e um azinho. Agora, se ele for azinho-azinho, ele vai ser albino, porque o albinismo é uma característica que é recessiva, e aí a gente vai dizer que esse indivíduo é homozigoto recessivo. Agora que a gente já sabe os principais termos da genética, a gente pode ir para a primeira lei de Mendel, para entender o que ele fez e quais conclusões ele tomou. Bom, o Mendel é um cara que não tinha muito o que fazer, então ele resolveu cruzar ervilha. E aí, o que ele fez? Ele pegou ervilhas puras, plantas puras. O que isso significa? Se uma ervilha era amarela, os descendentes dessa ervilha seriam todos amarelos e assim por gerações e gerações. Mesma coisa com as verdes. Eram verdes, davam origem a verdes e verdes, enfim. A geração parental, então, que ele pegou ervilhas amarelas puras e verdes puras. Quando ele fez esse cruzamento, o que ele viu? Os descendentes eram 100% amarelos. Eu coloquei alguns termos, geração F1, geração F2, que é importante saber. Então, a parental é essa primeira que começou, então, dos pais. O resultado do cruzamento o resultado do cruzamento da geração parental é chamado de geração F1, que nesse caso deu 100% amarelos. Só que aí o que ele fez? Ele pegou amarelos da F1 e cruzou também com amarelos da F1, ou seja, resultados do cruzamento de amarelos com verdes puros. O que ele viu quando ele fez esse cruzamento? 75% eram amarelos e 25% eram verdes. E aí essa é a geração F2, tipo filho do filho. O que o Mendel ele entendeu? Cara, existem alguns genes que são dominantes em relação a outros. Então, na geração F1, por mais que 100% dos indivíduos tenham nascido amarelos, isso não significa que o gene do verde desapareceu. Não, ele só estava sendo escondido, entre aspas, porque o gene que define amarelo é dominante em relação ao que define o verde. Essa é a primeira lei de Mendel, que a gente está acostumado com ela. E a segunda lei, ela é um pouquinho mais difícil, mas também nada muito assustador. A segunda lei de Mendel é também conhecida como separação independente ou segregação independente. Então, o que o Mendel fez? Se na primeira lei ele só olhava para uma característica, na segunda ele vai olhar para duas ou mais, que ele diz que se segregam independentemente durante a formação de gametas que hoje em dia a gente conhece como meiose, e depois essas características, esses genes, na verdade, vão se recombinar ao acaso e a gente vai ter várias combinações. Eu vou explicar certinho o que isso significa a partir de uma revisão de meiose, uma revisão bem por cima. Como que a gente vai conseguir relacionar a segunda lei de Mendel com meiose? Lembrando que o Mendel ele descobriu essas leis da genética muito antes do mundo inteiro saber o que era um gene, saber o que era um cromossomo, saber o que era meiose. Então vamos lá. Isso aqui que eu estou mostrando é um cromossomo. E um cromossomo é constituído por DNA e proteínas. Outra coisa, a gente sabe que dentro dos cromossomos a gente vai ter os genes, que foi o que eu expliquei. E aí foi o que o Mendel chamou de azão e azinho. Também sabemos que a divisão celular ela pode ser dividida em dois tipos, a meiose e a mitose. Outra coisa importante, antes de qualquer divisão celular, seja a meiose, seja a mitose, a célula passa por um processo que é chamado de intérfase, que vai ser dividido em três passos, três fases, na verdade, que é a fase G1, a fase S e a fase G2. Qual é o grande objetivo da intérfase? É basicamente a gente duplicar o DNA. Então a gente tinha esse começo aqui, passou pela intérfase, você vai ter duplicado. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma revisão rápida de meiose e depois eu vou explicar a relação da meiose com a primeira lei, depois a relação da meiose com a segunda lei. Depois da intérfase, a gente vai acontecer a meiose 1. Lembrando que a meiose são duas divisões.
Durante a meiose 1, ela também é chamada de reducional. Essa célula aqui, resultado da intérfase, ela é chamada de célula diploide, vai ter 2 sets de cromossomos. Na meiose 1, o que vai acontecer? Você vai ter essa célula que era diploide, ela vai se transformar, né? Vai se dividir em duas, na verdade, e vai se tornar uma célula haploide, somente com um set de cromossomo. Por isso que a meiose 1 é chamada de reducional. Você tinha uma célula que inicialmente era diploide, né? Célula 2N, aí ela se dividiu, ela formou duas células haploides com um set de cromossomos. Bom, depois da meiose 1, vai acontecer a meiose 2, equacional, que é conhecida como equacional. A primeira era reducional, porque você tinha uma célula que era diploide, que se tornou duas células haploides. Na meiose 2, você vai ter uma divisão que é equacional. A célula vai seguir sendo haploide, só que no final você vai ter 4 novas células haploides também. Depois que a gente entendeu isso, qual que é a relação da meiose com as leis de Mendel? Vamos olhar primeiro para a primeira lei. O que acontece? O que o Mendel falou em relação à primeira lei? As células somáticas são aquelas que não são gametas. Nas células somáticas, os fatores, que seriam os alelos, encontram-se sempre aos pares, mas durante a formação de gametas, eles se segregam. E para explicar isso, eu vou usar a cor das ervilhas como exemplo, que foi o que ele usou. Então a gente sabe que para as amarelas é azão ou azão-azinho, e para as verdes é azinho-azinho. O que acontece? Entrando um pouco mais a fundo na meiose, a gente tem algumas fases, não sei se todo mundo vai lembrar, mas tem metáfase, anáfase, telófase, enfim. Durante a metáfase 1, os cromossomos eles estão alinhados em uma linha imaginária que chama placa equatorial. É como se fosse literalmente no meio da célula. Eles estão alinhados. E aí na anáfase 1, eles partem para polos opostos, como está nessa imagem aqui. Então, na metáfase 1 eles estavam alinhadinhos, na anáfase 1 eles vão se separar e vão para polos opostos da célula. Pulando alguns passos e indo para a anáfase 2, naquela divisão equacional da meiose, né, que seria a meiose 2, a gente vai ter a separação das cromátides. Só definindo, a cromatide é como se fosse cada perna do cromossomo. Então, aqui tem as cromátides irmãs, né? E aí, as cromátides, elas se separam e elas originam 4 células. E vão dar origem a 4 células. Então, eu vou ter o azão aqui, o outro azão aqui, azinho aqui e azinho aqui. Então, porque se separaram. Essa é a relação com a primeira lei de Mendel. Olhando agora para a segunda, da segregação independente, o que o Mendel falou? Os fatores para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. E de novo, eu vou usar cor. Agora, como eu estou olhando para duas características, eu vou usar cor e o aspecto, se vai ser enrugado, se vai ser liso, como exemplo, que é o que os livros geralmente usam. Então, de novo, eu vou usar os mesmos passos que eu usei para explicar a relação com a primeira lei. Durante a metáfase 1, os cromossomos eles estão alinhados na placa equatorial. Então, aqui estão alinhadinhos. Legal. Quando ocorre a anáfase 1, eles são dispostos em polos opostos, que é o que está mostrando aqui. No final, durante a anáfase 2, a gente vai ter a formação de 4 combinações possíveis. Então, aqui eu tinha uma célula, legal. Aí eu tinha azão, azinho, bezão, bezinho. Então, o azão e o azinho, eles determinam a cor das ervilhas. O bezão e o bezinho determinam o aspecto delas. Então, ok, se dividiu, para cá veio azão, bezão. Aqui veio azinho, bezinho. E no final, no final da meiose, eu vou ter aqui essas 4 combinações possíveis. Mas eu não tenho só essas 4. Vamos pensar que pode ser que durante essa divisão o azão venha parar com bezinho. E aí o azinho venha parar com o bezão. Eu vou ter 4 outras células com 4 outras possíveis combinações. Essa é basicamente a relação
Isso é o que o Mendel disse, só que ele não sabia que isso acontecia. Você não vai precisar saber explicar isso na prova. Eu só estou falando para fazer sentido, para você entender o que você está fazendo. Pode ser que na prova não caia, mas pode ser que no vestibular caia. Então, vamos lá. Eu vou analisar o que você provavelmente vai ter que fazer na sua prova, que é um cruzamento heterozigótico de híbrido. Basicamente, heterozigótico, né? Heterozigoto. E de híbrido, eu vou estar olhando para duas características diferentes. É basicamente isso. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu cruzei pais homozigotos para uma mesma característica, para as mesmas características, no caso. A diferença é que um era homozigoto dominante e o outro homozigoto recessivo. O que vai acontecer? Se a gente fizer um quadro de Punnett gigantesco, a única combinação possível desses pais aqui vai ser 100% dos filhos heterozigotos para ambas as características. Porque esse aqui vai dar os alelos dominantes, esse aqui os recessivos. Então, a única combinação possível é esse filho ser heterozigoto. Legal. O que vai acontecer? Quando a gente cruzar um heterozigoto da F1, que seria esse aqui, com outro heterozigoto da F1 também, a gente vai poder fazer esse quadro de Punnett aqui. Então, como que a gente vai montar ele? Primeira coisa, a gente vai colocar o Yzão com um Rzão aqui, os dois dominantes. Depois, um recessivo com um dominante, o outro dominante com o outro recessivo e os dois recessivos. Mesma coisa do outro lado. O que vai acontecer? Quando a gente fizer esse cruzamento, não importa, pode ser Yzinho, Rzão, pode ser Azão com Bzão, tanto faz. A proporção final vai ser sempre a mesma. Quando você tiver num cruzamento heterozigótico de híbrido, a proporção vai ser sempre 9 para ambas as características dominantes, para 3, no caso, que seria uma delas dominante, para 3, que seria a outra dominante, para 1, que são ambas características recessivas. Então, o que seriam as duas características dominantes nesse caso? Ervilha amarela e lisa. Então, dominante, eu preciso ter pelo menos um alelo maiúsculo. Ou eu preciso ter o Yzão de um lado e o Rzão do outro. Então, olhando esse quadro, ó, esse aqui seria, esse aqui seria, esse aqui seria, esse também, esse aqui não, esse sim, esse sim, esse sim e esse sim. Eu vou ter 9 possibilidades para ambas as características dominantes. Aqui nesse caso, o que eu vou ter? Uma característica recessiva, que seria a cor, mais uma dominante, que seria o aspecto. Então, eu vou ter 3. Esse aqui e esse aqui. O outro 3, de novo, uma dominante e uma recessiva. Nesse caso, a dominante é a cor e a recessiva é o aspecto. Eu vou ter ervilhas enrugadas, mas amarelas. Então, que eu também vou ter 3 aqui. Agora, esse 1 é para ambas as características recessivas, que é Yzinho, Rzinho. A proporção é sempre a mesma. Eu acho legal você aprender a fazer esse cruzamento para você ter certeza, mas você também pode decorar essa proporção, porque, de novo, ela vai ser a mesma, que é 9 para 3 para 3 para 1. Agora, como que eu identifico um cruzamento de híbrido num exercício? Como que eu sei que eu estou falando de segunda lei e não de primeira lei? O que acontece? Os exercícios que cobram segunda lei, eles vão sempre mencionar a análise de duas características. Então, pode ser que eles comecem falando, porque a cor da pelagem e o tamanho da pelagem. Ou porque a cor da ervilha e o aspecto da ervilha. Sempre vão ser duas características distintas. E aí você vai saber que você está num exercício que você vai ter que fazer esse quadro de Punnett gigantesco, ou enfim, usar a proporção da maneira que o exercício estiver pedindo. E eu trouxe um exercício para a gente fixar bem como que resolve esse tipo de exercício, porque é bem provável cair na prova. Então, em coelhos, o alelo dominante Bzão causa pelagem preta e o recessivo Bzinho causa pelagem marrom. Para um gene que se distribui independentemente, o alelo dominante Rzão causa pelagem longa e o recessivo Rzinho causa pelagem curta.
Um coelho homozigoto com pelagem longa preta é cruzado com um coelho com pelagem curta marrom e a prole foi entrecruzada. Na F2, qual a proporção de coelhos com pelagem longa preta que será homozigota para ambos os genes? Tá, muitas coisas foram ditas, vamos entender o que esse exercício quer. O que eu faria quando esse exercício aparecesse para mim? Eu iria escrever o que cada coisa significa, anotar o que o exercício está me falando. Então eu sei que Bzão é para pelo preto, Bzinho marrom, Rzão pelo longo, Rzinho para pelo curto. Ok. O que ele fala para mim depois? Um coelho homozigoto com pelagem longa e preta, ou seja, ele é dominante para ambas as características, é cruzado com um coelho de pelagem curta e preta, ou seja, ele é recessivo para ambas as características. E depois ele fala que a prole desse cruzamento foi entrecruzada. Então, primeira coisa, vamos fazer o cruzamento para descobrir qual é a minha F1. Então, a minha geração parental é Rzão, Rzão, Bzão, Bzão, com Rzinho, Rzinho, Bzinho, Bzinho. Se você parar para ver, é literalmente esse caso aqui. A única combinação possível resultante desse cruzamento vai ser um indivíduo heterozigoto para ambas as características. Então, nesse caso, vai ser Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Depois ele fala que a prole foi entrecruzada. Entrecruzada é igual intercruzada, é cruzar entre si. De novo, é literalmente o que a gente fez aqui. Eu vou pegar dois indivíduos da geração F1 e eu vou cruzar eles e eu quero saber alguma coisa. Então vamos lá. Ele fez o cruzamento, então vai ser o Bzinho, Bzinho, Rzão, Rzinho. Aqui, montando o quadro. O que ele quer? Na F2, que é o cruzamento desse Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, qual a proporção de coelhos com pelagem longa preta, logo dominante para ambas as características, que será homozigota para ambos os genes? Muito cuidado. A gente sabe que a proporção num cruzamento de híbrido é 9 para 3 para 3 para 1. O que acontece? 9 são os indivíduos que vão ser dominantes para ambas as características, mas o exercício fala: eu quero indivíduos que vão ser dominantes para ambas as características, mas eles precisam ser homozigotos para ambos. Olhando o quadro, isso só acontece com um indivíduo, que é esse primeiro. Então, ele é Bzão, Bzão, ele é dominante para a cor do pelo, Rzão, Rzinho, ele é dominante para o tamanho do pelo. Ou seja, isso só vai, a proporção, na verdade, vai ser 1 sobre 16. Por que 16? Porque eu tenho 16 quadrados aqui. É só uma observação. A gente precisa saber a regra do E e a regra do OU. Basicamente, nesse exercício, por exemplo, o que ele me fala? Eu quero indivíduos que terão pelagem longa e preta. Aqui falta um E, mas é longa e preta. Ele quer um indivíduo que tivesse ambas as características. O que você pode fazer? No exercício de segregação independente, se você não quiser fazer o quadro gigantesco, você pode dividir esse exercício em dois pequenos quadros de Punnett, os quadros convencionais, que a gente vai ter 4 resultados. Para um deles, você vai usar o Bzão e o Bzinho, para outro, você vai usar o Rzão e o Rzinho. O que você vai fazer? Quando você fizer essa proporção, você vai ver que para ele ser homozigoto em relação ao pelo, a proporção vai ser de 1/4. Se quando você fizer o quadro de Punnett, o seu resultado para um homozigoto dominante em relação ao tamanho, a proporção também é de 1/4. Como ele quer um indivíduo que vai ter pelo preto e pelo longo, você precisa multiplicar. Por isso, o resultado vai dar 1 sobre 16. Então, você pode resolver esse tipo de exercício de duas formas. Ou você faz ele direto com um quadro de Punnett gigantesco, ou você quebra ele fazendo um quadro de Punnett para cada característica, mas cuidado com o comando do exercício. Se for E, você vai multiplicar, mas se for OU, você vai somar. Então, nesse exercício a resposta é 1 sobre 16. Falando agora de padrões não mendelianos de herança, ou seja, os padrões que não vão seguir as leis de Mendel. A gente tem alguns, ou alguns são mais importantes para essa prova do que outros.
Primeira coisa é a dominância incompleta. O que vai acontecer? Vai ser, no cruzamento, eu vou ter o surgimento de um fenótipo intermediário da geração parental. Então, eu tenho um pai que é vermelho e um que é branco, só que o filho saiu rosa. Isso não obedece às leis de Mendel. A gente teria que, na verdade, o resultado seriam heterozigotos, e aí, de acordo com a lei de Mendel, eles deveriam ser vermelhos também, mas eles não são. Se você tiver um estágio intermediário dos fenótipos parentais, você está lidando com um caso de dominância incompleta. O caso de codominância, ele é um pouco parecido, mas o que vai acontecer na codominância? Ambos os fenótipos vão aparecer na geração F2. É o caso da vaca malhada, por exemplo. Então aqui eu tenho um pai que é azul e um pai que é branco. Só que o filho nasceu azul e branco. Ele está expressando os dois fenótipos. É basicamente isso. Agora a gente vai falar da herança influenciada pelo sexo. O que acontece? Eu estava falando, as leis de Mendel, elas tratam de casos de dominância completa. Aí eu falei de dominância incompleta, que eu tenho um intermediário, e eu falei de codominância, que eu tenho os dois aparecendo no fenótipo. Em caso de dominância completa, o que pode acontecer? Uma característica ela pode ser influenciada pelo sexo, ou seja, os genes podem se comportar de diferentes maneiras dependendo do sexo da pessoa. Então vamos olhar o exemplo de calvície, que é o exemplo mais comum. Eu tenho o genótipo Czão, e em homens isso significa calvície, e em mulheres também. O genótipo Czão, em homens é calvície, mas em mulheres não. O Czinho não dá calvície nem para homens e nem para mulheres. O que a gente pode concluir olhando essa tabela, olhando os genótipos e os fenótipos que cada pessoa vai ter? O gene C, que é o gene da calvície, no sexo masculino, ele vai ser dominante. Porque um homem que é Czão ou Czinho, ele vai ser calvo. Só que nas mulheres, esse gene ele é recessivo. Por quê? A mulher só vai ser calva se ela for Czão. Se ela for Czinho ou Czinho, ela não vai ser calva. Então, a gente tem que analisar porque, dependendo da situação, pode ser que uma característica se comporte de maneira diferente se ela estiver em um homem biológico ou em uma mulher biológica. E aí a gente tem agora as heranças que são ligadas ao sexo. Vamos lembrar que as mulheres biológicas elas têm o cromossomo XX e os homens biológicos eles têm o cromossomo XY. O que acontece? A gente diz que os homens eles são hemizigotos para uma característica, porque eles só vão possuir um alelo. Só que como as mulheres elas têm um par de cromossomos X, as doenças que afetam homens e mulheres elas ocorrem em proporções diferentes. Eu trouxe um exemplo para fazer sentido, que é o daltonismo. Bom, o daltonismo é uma doença recessiva, mas vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho um pai que ele é daltônico, ele é normal, e a mãe tem um alelo para daltonismo, que é o XDzinho. O filho nasceu daltônico e a filha nasceu com a visão de cor, como o exercício está mostrando. O pai, como as mulheres elas têm cromossomos XX, o pai só vai passar o único X que ele tem, que é o X normal. Então, nenhuma das filhas vai ser daltônica. Por quê? Porque o daltonismo é uma doença recessiva. O XDzinho ele tem que estar duplicado para que o daltonismo aconteça. Como a mãe ela é heterozigota, ela tem o alelo para daltonismo. Ou seja, há 50% de chance dos filhos homens serem daltônicos. Por que 50%? Porque o pai vai passar o Y. A mãe, ela pode passar ou o XDzão ou o XDzinho. Quando a gente for ver um outro caso, aqui, o pai vai ter o alelo para o daltonismo. A mãe, ela vai ser normal. Então, o pai é daltônico. O que isso significa? Os filhos homens com certeza não vão ter daltonismo. Por quê?
Porque a mãe é homozigoto dominante para a característica. Então, ela só vai passar o XDzão. Se o daltonismo é uma doença recessiva, é impossível que os filhos homens tenham daltonismo. Por quê? Porque eles herdam o Y do pai e o XDzão da mãe. Mas no caso das filhas, vamos olhar, por mais que todas vão receber o XDzinho, ou seja, o alelo para o daltonismo do pai, elas vão receber o XDzão da mãe, porque, de novo, a mãe é homozigoto dominante para a característica. Como o daltonismo é uma doença recessiva, as filhas elas vão ser heterozigoto, mas elas não vão expressar a característica. Olhando outro caso, eu tenho um pai que tem um alelo para o daltonismo. A mãe também tem, mas ela não é daltônica. O pai é daltônico. O que acontece? Existe 50% de chance dos filhos homens serem daltônicos, porque eles vão herdar o Y do pai, só que eles podem herdar tanto o XDzão da mãe quanto o XDzinho. Então existe 50% de chance. No caso das meninas, elas vão herdar o XDzinho do pai e elas podem herdar tanto o XDzão da mãe quanto o XDzinho. Vamos olhar um outro caso, é o último. O pai, ele não tem daltonismo, porque ele é XDzão, só que a mãe é daltônica. O que acontece? Os filhos homens, com certeza, vão ser daltônicos. Por quê? Eles vão herdar o Y do pai e vão herdar o XDzinho da mãe. Como os homens são hemizigotos para essa característica, o que vai acontecer? Eles com certeza vão ser daltônicos, porque o XDzinho é o alelo para o daltonismo. No caso das meninas, elas não vão ser daltônicas. Por quê? Porque elas vão herdar o XDzão do pai e vão herdar o XDzinho da mãe. Elas vão ser heterozigotos para essa característica. Então, elas não vão ser daltônicas. O que a gente pode concluir analisando todos esses casos? A chance de um homem ter daltonismo é sempre maior do que a mulher. Por quê? Porque ele é hemizigoto para a característica. Então, ele é XY. Então, se ele tiver o XDzinho, ele já vai ser daltônico. As mulheres, se elas tiverem XDzinho, elas podem ser só heterozigotos para essa característica. Bom, falando de polialelia, a gente não falou muito disso em sala, então não tem muito o que falar, não tem muito o que explicar, porque eu não vou explicar o sistema ABO agora. Mas o maior exemplo de polialelia é o sistema ABO, que é basicamente um gene que vai apresentar 3 ou mais alelos para uma característica que vai apresentar 3 ou mais alelos para um mesmo locus gênico. Só que, lógico, só 2 vão determinar a característica fenotípica, não tem como mais de 2 determinarem. Mas basicamente aqui a gente tem o sistema ABO, então o sangue que é A, ele vai expressar as proteínas A, e aí o sangue que é B vai expressar proteínas B, o sangue que é AB vai expressar tanto proteínas A quanto proteínas B, e o O não vai expressar nenhuma proteína. Então o que acontece? Quando você coloca a proteína de um sangue em outro, exemplo, quando você coloca o sangue B em contato com o sangue A, as proteínas do sangue B, elas funcionam como antígeno para o sangue A, e isso vai estimular o sistema imunológico. Então, é basicamente isso, não tem muito o que a gente falar do sistema BO agora. E outra coisa, além do sistema BO, de maneira geral, funcionar como um exemplo de polialelia, o exemplo do sangue AB, especificamente AB, funciona como um exemplo de codominância. Por quê? Porque eu estou expressando ambos os fenótipos. Então, eu vou estar expressando tanto proteína A quanto a proteína B. Mas é só um detalhe isso. Outra coisa que isso é mais importante do que polialelia, saber trabalhar com genes letais. O que são genes letais? Eles vão interferir no desenvolvimento do ser vivo e vão resultar na morte prematura. Eu trouxe aqui um exemplo, para quem tiver com o Bernoulli, é o exercício A04 do módulo 1, volume 1, mas é um exercício da Unesp, que ele diz que a talassemia é uma doença hereditária que resulta em anemia. Indivíduos homozigotos TMzão
apresentam a forma mais grave, identificada como talassemia maior, e os heterozigotos TMzão, TNzão, apresentam a forma mais branda, chamada de talassemia menor. Indivíduos homozigotos TN-TN são normais, sabendo que todos os indivíduos com talassemia maior morrem antes da maturidade sexual. Qual das alternativas a seguir representa a fração de indivíduos adultos descendentes do cruzamento de um homem e uma mulher portadores de talassemia menor que serão anêmicos? Tá, vamos entender o que esse exercício está falando. Ele afirma que os indivíduos com talassemia menor morrem antes da maturidade sexual. O que isso significa? Eu estou lidando com genes letais. Então, não existe um indivíduo maduro que seja TM-TM. O que ele fala? Ele quer um cruzamento de um homem e uma mulher portadores de talassemia menor, ou seja, são heterozigotos, que seria essa forma mais branda, TM-TN. Ele quer saber quais serão anêmicos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cruzamento de dois heterozigotos. O que vai acontecer? O que a gente precisa prestar muita atenção? É possível, nesse caso, o que acontece? A gente tem um indivíduo que vai ser TM-TM, mas a gente sabe que TM-TM é gene letal. Não existe um indivíduo maduro que seja TM-TN. Então, nesse tipo de caso, a gente desconsidera, a gente pode riscar essa chance porque ela não existe na realidade. Então, na verdade, a proporção, a chance desses filhos desse cruzamento serem anêmicos, ela é de 2/3, não de 2/4, não de meio. Por quê? Porque não tem a possibilidade dele ter a talassemia maior. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de exercício para desconsiderar a chance, que na verdade é inexistente, de um indivíduo ter esse gene letal.